Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Colhemos uma mandioca bem grande e a aproveitamos integralmente. Reservamos um pouco dela para consumir in natura, mas a maior parte usamos para fazer a puba e a farinha, de onde saiu também o polvilho e o tucupi. A farinha, o polvilho e o tucupi manso nós já mostramos em outro vídeo. Neste vídeo, vamos explicar como estamos fazendo nossa puba. Alguns podem estar estranhando esse processo, mas logo vocês vão entender. A puba tradicional, que muitos de nós conhecemos, é obtida colocando-se a mandioca na água, onde deve ficar submersa por um certo tempo, até que a raiz amoleça. Essas raízes são então lavadas, raladas ou amassadas, e a massa obtida é então prensada para retirar o líquido. O resultado é a puba, que serve para preparar bolo, grolado, dentre outras receitas. Mas há uma outra forma de preparar a puba. Aprendemos esse processo com Ernest Götz, considerado o criador da agricultura sintrópica, num vídeo publicado no YouTube. Achamos essa puba sensacional e já faz um bom tempo que a estamos utilizando. O processo inicial de produção dessa puba é semelhante ao da produção de farinha. De início, a mandioca é descascada e depois ralada. Nós preferimos utilizar o liquidificador, já que processamos uma quantidade maior por vez. Como utilizamos água para bater, a massa fica um pouco lavada, mas não há desperdício, já que depois recolhemos o polvilho e fazemos o tucupi. E a puba resultante tem boa consistência e ótimo sabor, ou seja, vai dando certo desse jeito. Em seguida, depois de escorrer um pouco, a massa é prensada. Pode-se fazer isso à mão, mas criamos uma prensa para fazer isso. Já mostramos uma prensa aqui, mas essa é outra, que estamos aperfeiçoando. No vídeo futuro, mostraremos mais sobre ela. A massa sai bem sequinha. Esse é o momento em que ela poderia ser secada e torrada para virar farinha, ou ir para a chapa ou a panela para virar o famoso beiju. Mas não é isso que vamos fazer aqui. Vamos seguir na fabricação da puba, colocando essa massa em recipientes para fermentar. Nesse processo, é preciso ir colocando a massa aos poucos e ir pilando ela com um soquete, visando retirar ao máximo o ar.
Enchidos os potes até a borda, basta fechá-los e mantê-los em local adequado, em temperatura ambiente, para que ocorra a fermentação. Essa fermentação pode durar cerca de 1 a 2 semanas. Vai depender da temperatura, pois em climas quentes a fermentação é mais rápida. Há uma forma simples de perceber quando a pulpa está pronta. Isso porque a fermentação da massa da mandioca produz um líquido que, em virtude dos gases gerados, é expulso para fora dos potes, mesmo que a tampa esteja fechada. Portanto, quando esse líquido para de ser liberado, é sinal de que a fermentação está completa. Estamos num clima muito quente e nossa fermentação se completou em apenas 4 dias. E já está pronta a nossa pulpa. Podemos preparar a pulpa da mesma forma que preparamos a tapioca e o beiju. A massa é colocada numa panela que não precisa de ser untada, já que a pulpa não gruda. Nós optamos por compactá-lo um pouco para evitar que ela rache ou se despedace. Mas vai do gosto de cada um. Se compactar mais, ela fica mais sequinha e crocante. Se compactar menos, ela fica mais macia. Também podemos fazê-la mais fina ou mais grossa, conforme o gosto. Ou seja, é tão simples de se fazer como a tapioca. Com a pulpa pode-se fazer várias receitas. Em nossos cafés da manhã sempre a empregamos com algum recheio, normalmente ovos mexidos com alguma das punks que temos no quintal. Já mostramos isso em um vídeo postado. Aqui vai outra sugestão. Preparamos a pulpa para formar uma pizza. O sal e o azeite são opcionais, vai do gosto de cada um, e o recheio também. Dá para fazer uma pizza rápida, deliciosa e sem glúten. Além de permitir o aproveitamento integral da mandioca e nos fornecer lanches nutritivos e saudáveis, há uma vantagem da pulpa que consideramos uma das mais importantes. É que ela pode ser conservada na geladeira por um tempão. Não sabemos por quanto tempo ela pode ser conservada, pois não encontramos informações sobre isso. Mas para vocês terem uma ideia, já chegamos a consumir pulpa guardada por 5 meses na geladeira e estava do mesmo jeito, com a mesma coloração, textura e sabor. A mandioca é mesmo fantástica. Uma única planta arrancada produz grande quantidade de raízes. Numa família pequena é praticamente impossível consumi-las in natura antes que parte da colheita se estrague. Então, é indispensável aprender todas essas técnicas de aproveitamento delas. Fazer a pulpa pode parecer um processo trabalhoso, mas depois de pronta é muito fácil inseri-la no nosso dia a dia. E vocês não têm ideia de quantas tapiocas estão guardadas nesses potinhos. Até mais, pessoal!